Vovô, hoje começa a nossa CBF e o tema é Deus de gerações. Mas o que significa geração? Geração significa parentesco direto, linhagem e genealogia. Assim como eu, seu pai e você, cada um de nós nascemos em época diferente e a cada geração o mundo vai se transformando. Ocorrem várias mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Ah, entendi. Mas vô, me explica uma coisa. A igreja também tem geração? Esse meu neto faz cada pergunta. É que eu sou muito curioso, né? Sim, a nossa igreja tem história de várias gerações. E eu vou contar para você. Na Bíblia está escrito no livro de Atos 2 que os discípulos se reuniram em Jerusalém para orar, enquanto esperavam a vinda do Espírito Santo, depois que Jesus subiu ao céu. Até que um dia ouviram um barulho muito forte e sentiram um vento que vinha do céu e encheu toda a casa. As pessoas que ali se encontravam começaram a falar novas línguas. A partir de então, o Evangelho de Jesus foi se espalhando de geração a geração. Depois desses acontecimentos, passaram-se muitos anos, até que um dia algo de extraordinário aconteceu. Foi nos Estados Unidos um pregador por nome William Joseph Seymour, pastor de uma igreja na Califórnia. Durante o culto, os crentes que ali se encontravam foram cheios do Espírito Santo e falaram novas línguas, como no dia de Pentecoste. Neste mesmo período, dois jovens suecos, cujo nome eram Daniel Berg e Gunnar Wing, moravam na Califórnia e foram batizados com o Espírito Santo e receberam o chamado para ir ao campo missionário, através do irmão Adolfo, usado por Deus. Disse que eles iriam para Pará. Pela primeira vez, nossos missionários ouviram o idioma em português. Alguns anos se passaram e em 1910 os missionários chegaram ao Brasil em um navio no porto de Belém, capital do Pará. Com muitas dificuldades conseguiram um lugar para morar e, sem perder tempo, começaram a fazer a obra de Deus. Muitas vezes, quando estavam anunciando as boas novas de salvação, nossos irmãos sofriam perseguições e foram odiados por algumas pessoas que arremessavam pedras em suas direções. Mesmo assim, eles continuavam a fazer a vontade de Deus. O tempo passou e Daniel Berg e Gunnar Wing percorreram vários estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Nossa, avô, que história bonita! Mas como o Evangelho chegou aqui em São Paulo?
Gunaving visita a capital paulista pela primeira vez em 1923, na cidade de Santos. O primeiro culto foi realizado na Avenida Rei Alberto, onde saem atualmente os barcos para Guarujá. A primeira pessoa a receber Jesus como Salvador de sua vida foi a irmã Amélia Barretos, filha de um fazendeiro. E o primeiro em Águas foi realizado pelo missionário Daniel Berg em 1925, com 5 novos convertidos. E o evangelho foi se espalhando pelos bairros da capital. Meu Deus, vô, o senhor sabe muita coisa. É a nossa igreja, como tudo começou. A Igreja de Deus tinha um crescimento notável. Em quase todos os municípios havia uma igreja, Assembleia de Deus. Aqui em Suzano, em 1951, o jovem recém-casado Santino Firmino Souto e sua esposa Lourdes da Luz Souto vieram morar em Suzano. Perceberam que não havia nenhuma igreja evangélica, apenas a Igreja Batista, no centro da cidade. Viu também a dificuldade que alguns irmãos enfrentavam para congregar, caminhando por estradas de terra e sem iluminação. Outros iam de trem, a velha Maria Fumaça. Iam até a cidade vizinha, Poá, prestar o culto de adoração a Deus. O irmão Santino cedeu um cômodo de sua casa para a realização de culto. Uma pequena placa foi colocada na frente de sua casa. Nascia ali a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na Estrada Velha, São Paulo, Rio, sem número. O saudoso irmão Manuel Matias foi o responsável pela evangelização nos bairros do Monte Cristo, Parque Maria Helena, Vila Morim, entre outros. E aos poucos a pequena igreja crescia e foi preciso alugar um salão maior para acomodar os crentes. A saudosa irmã Sarafina, esposa do pastor Luiz Pereira, foi a primeira dirigente da oração permanente. A saudosa irmã Maria Marim foi a primeira dirigente da oração nas quinta-feiras, devido às novas convertidas não poder participar dos cultos à noite, já que seus esposos não eram evangélicos e as proibiam de servir a Deus. A saudosa irmã Iracema Moreno contribuiu muito para o crescimento da igreja, realizava evangelização todas as terças-feiras à noite, em frente à estação de trem, junto com os jovens da igreja. O saudoso irmão Israel Viana e sua esposa Maria Ferreira também tiveram participação na evangelização e oração. Seu filho mais novo, Israel Viana Júnior, se tornou um missionário. Entre o grupo de jovens, João Carlos Hermosa foi chamado por Deus e tornou-se missionário no Paraguai. O jovem Paulo César também recebeu o chamado de Deus,
e foi enviado ao Peru para fazer missão. Gerson Tiarga foi consagrado a obreiro em Mogi das Cruzes. Mas, vô, você também fez parte do crescimento da nossa igreja? Sim, eu, o irmão Manuel Viana, o irmão Dilson e tantos outros companheiros também evangelizamos muitos bairros em Suzano. Deus usou e continua a usar pessoas que estão dispostas a servir a Jesus e levar as boas novas de salvação em qualquer lugar, para que o nome do Senhor seja lembrado de geração a geração.